Boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 127. Nós estamos falando, sobre família e eu queria meditar um pouquinho com vocês nesse Salmo. Salmo 127. Nós vamos ler a partir do verso do 1 até o verso 5, mas eu queria meditar no primeiro. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Esse salmo é um salmo de homagem, Um salmo que fala sobre aquele período, que o povo de Israel ia até Jerusalém para oferecer ali os sacrifícios, fazer as festas, Cultuar ao Senhor. E esse salmo ele tem uma característica interessante que ele fala, o verso 1, sobre se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele vai falar aqui sobre família, que é o tema que nós estamos usando aí nesse mês, que nós vamos falar no mês de maio sobre família. E eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa ideia do salmo aqui, que o Senhor nos dá, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muito interessante pensar, e a gente sabe que edificar significa o quê? Significa levantar uma construção a partir do solo. Então, edificar é você vai construir uma casa, você vai construir algo a partir do solo. Alguns dias atrás, eu fui numa consulta e o médico me pediu um exame. E ele disse o seguinte para mim: olha, quando você marcar esse exame, eles vão te dar uma série de orientações. Falei, tá bom. Liguei para marcar esse exame e aí a médica que faz o exame deu algumas orientações. E uma das orientações dela, eu ia fazer um exame no estômago, e ela disse algumas coisas. Ela falou, olha, você vai precisar ficar em jejum por 12 horas, você vai ter que tomar alguns remédios para limpar o estômago, ele tem que estar limpo, para você poder fazer o exame. Eu achei interessante, eu falei, mas espera aí, mas se ele estiver limpo, se ele estiver sem nada, talvez eu não dê nada no exame. Mas é exatamente a ideia, A ideia é que muitas vezes aquilo que está dentro do estômago, às vezes vai impedir de você fazer um exame correto, descobrir o que há. E aí essa limpeza, você tira tudo que está lá dentro para você poder fazer esse exame. E pensando nisso, quando a gente fala de edificar, eu achei muito interessante que edificar significa construir um lar, construir alguma coisa a partir de um plano, que você faz, você estabelece um plano para você edificar essa construção. E é uma combinação de um bom plano, de um bom projeto, com uma boa combinação com materiais apropriados. E aí eu fiquei pensando, quando pensei no meu exame, eu pensei, poxa vida, qual é a ideia? A ideia é, você vai tirar tudo que está lá dentro, tudo que porventura possa estar lá incomodando, vai estar novo em folha, e a partir daí, então, a gente vai ver o que está acontecendo. E é interessante pensar sobre isso, nessa ideia, eu estava pensando sobre isso, porque muitas vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida. A gente tem que fazer uma limpeza para tirar tudo aquilo que possa estar atrapalhando. É interessante que quando você vai construir uma casa, não sei se você já passou por isso, ou se você já viu isso, imagine você um terreno,
e você vai construir uma casa, vai levantar, vai edificar alguma coisa ali. A primeira coisa que se faz nesse terreno é uma limpeza geral. Tira tudo que está lá. Então, os matos, tudo aquilo que atrapalha, você vai tirar, você vai limpar. Para aí sim você começar a edificar, começar a construir. Então, você faz um projeto, você tem os materiais apropriados para você poder levantar esse lar, essa edificação. Então, da mesma forma, na nossa família, a gente precisa, amados, tirar algumas coisas que estão atrapalhando essa edificação. Algumas pessoas uma vez me disseram, né, quando você conversa com pessoas que são pessoas da área, pessoas da engenharia civil que mexem com construção, eles dizem o seguinte: é muito mais fácil você começar uma casa do nada, você pegar lá construir uma casa sem nada, do que você ter que destruir para construir de novo. Você tem que tirar, quebrar, para você poder construir de novo. E muitos de nós, amados, muitas das nossas famílias, elas precisam passar por esse processo de quebrar algumas coisas para começar a construir de novo, para começar a edificar novamente. E o texto ele é muito claro quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós, às vezes, corremos o risco de querer edificar a nossa casa sem a presença do Senhor. Muitas vezes nós falamos: não, eu consigo, eu dou um jeito, eu quebro aquela parede, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a gente tem essa dificuldade. E o texto aqui, o texto é muito claro, porque o Senhor diz para mim e para você: se eu, o Senhor, não edificar a casa, vocês vão trabalhar em vão. Né? Se eu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é muito interessante, queridos. E uma coisa que eu queria destacar e deixar para você pensar na noite de hoje é isso: erguer, levantar, construir, significa você criar dentro do seu lar um ambiente acolhedor para sua família, um ambiente gostoso, algo que seja prazeroso, algo que você diga, né? Como é bom estar em casa, como é bom estar com os meus filhos, como é bom estar com a minha esposa, com o meu esposo, porque a gente tem um lar edificado. E muitos amados de nós, talvez precisemos tirar, quebrar o nosso lar e começar a fazer de novo. Muitos de nós precisamos fazer isso. Alguns anos atrás, no seminário, eu me lembro de 2 livros que eu li que me marcaram muito. E os 2 livros significam, o título era o seguinte: o primeiro era Se eu começasse a minha família de novo. E a ideia dele é a seguinte: olha, depois de alguns anos de casado, com meus filhos, com os filhos e tudo, como seria se eu começasse de novo? Será que eu faria as mesmas coisas que eu fiz no passado? E um outro livro mais à frente diz: se eu começasse o meu ministério de novo. Hoje, né, eu estou, no fim desse ano, eu vou completar 10 anos de ministério pastoral. E eu fico imaginando o seguinte: hoje, talvez se eu fosse começar de novo, eu faria diferente algumas coisas. Eu agiria diferente. Tanto no meu ministério, como na minha família, eu faria diferente. Só que muitas vezes a gente fica muito naquela de pensar: como eu poderia fazer diferente, eu teria que fazer diferente. Mas hoje o Senhor ele nos dá a oportunidade de novamente edificarmos o nosso lar, mas permitindo que o Senhor venha e ele seja aquele que planeja, aquele que edifica, aquele que trabalha, né? Então, hoje o que nós precisamos, eu queria deixar para você meditar nessa noite um pouquinho sobre isso, é isso. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a nossa família, o nosso lar, em vão vai ser o nosso trabalho. Às vezes a gente pode estar se matando, irmãos, querendo fazer, fazendo, mas às vezes a gente não deixa o Senhor ser aquele que edifica.
Jesus, ele diz algo lá no Evangelho de João, fantástico. Jesus diz algo interessante quando ele fala assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos de Jesus. E esse salmo, queridos, ele tem muitos outros ensinamentos, mas eu queria destacar só essa parte aqui. Se o Senhor não edificar a casa, é o Senhor que precisa levantar, é o Senhor que precisa construir, é o Senhor que vai fazer o projeto. Irmãos, isso mostra para mim uma necessidade que nós temos de orarmos mais ao Senhor, de pedirmos mais orientação dEle, de pedirmos a Ele que ensine a gente a ser diferente. Quando eu falei para vocês desse exame, muitos de nós precisamos fazer o seguinte: Senhor, eu preciso limpar aqui o meu estômago, tirar tudo que está aqui dentro para poder começar de novo. Porque talvez alguma das coisas que ficaram e estão aqui está me fazendo mal. Quantos de nós, amados, em nossos lares, existem coisas que estão fazendo mal? Tem coisas que estão travando a gente de crescer. E o Salmo aqui, quando a gente vê essa ideia de edificar a casa, é pensar num exame. Se eu tivesse que fazer um exame, eu tinha que limpar tudo para poder fazer um bom exame. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer que a gente tire, elimine de nossa vida todo o nosso eu, todo o nosso orgulho. Que a gente elimine de nós tudo aquilo, queridos, que nos impede de se aproximar de Deus. Então, minha palavra hoje é para que a gente possa permitir que o Senhor venha e edifique a nossa casa. E dizer para Ele: Senhor, se tem coisas que não estão, que está deixando a minha casa com trinca, quebrada, Senhor, tira, vamos fazer de novo. Vamos começar de novo, vamos quebrar e vamos começar de novo. É um trabalho difícil? Sim, mas a gente consegue. E muitos de nós precisamos, amados, disso, que o Senhor venha edificar. E muitas vezes, para edificar, vai ter que quebrar, vai ter que limpar, vai ter que tirar, vai doer, talvez doa, talvez a gente sofra, mas a gente vai ter algo edificado, né? Então, queridos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que nós possamos permitir que o Senhor edifique a nossa casa, que o Senhor guarde o nosso lar, que o Senhor guarde a nossa vida, para que a gente possa contemplar e ver grandes coisas sendo feitas pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos ajude a termos os nossos lares edificados, construídos, alicerçados, estabelecidos por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, agradecendo-lhe, Pai, pela Tua palavra, agradecendo-lhe pelos Teus ensinamentos e pedindo nesta hora, de maneira muito especial, Senhor, pelos nossos lares, que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha tirar, Senhor, de nossos lares tudo aquilo que tem nos impedido de nos entregarmos totalmente ao Senhor. Limpa, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que não está correto e edifica, Senhor, o nosso lar. Edifica, Senhor, uma construção sólida, uma construção que realmente glorifique, Pai, o Teu nome. Que todos nós, Pai, possamos permitir que o Senhor edifique o nosso lar, que o Senhor realmente construa, Pai, um lar que glorifique o Teu santo nome. É isso que nós lhe pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor realmente derrame sobre a sua vida das bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe ricamente sua vida, tá bom?